Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o Simple Past e o verbo auxiliar do Simple Past, que é o did. Então, o did, ele é o verbo auxiliar do Simple Past para a forma negativa e interrogativa. Porque, relembrando, Simple Past é aquele tempo verbal que nós utilizamos para falar sobre situações do passado, que já aconteceram, ou seja, que começaram no passado e já terminaram. Por exemplo, I went to Canada last year. Eu fui para o Canadá ano passado. Eu fui para o Canadá ano passado, eu já fui e já acabou. Eu não fui de novo, ok? Então, isso aconteceu especificamente ano passado. Então, é importante que a gente se atente a esses marcadores temporais. Last year, last month, last week, que são último mês, último passado, último ano, ok? Yesterday, ontem. Então, quando tem esses marcadores de tempo específico, eles se referem ao Simple Past, ou seja, situações que já aconteceram e que já terminaram. Então, para o modo afirmativo, o Simple Past, ele simplesmente tem o ED no final do verbo. Então, qualquer verbo que tiver no infinitivo, por exemplo, talk, para eu passar para o Simple Past, vai ficar talked, que vai ser a terminação do Simple Past, o ED. Isso é para o modo afirmativo, quando eu estiver fazendo uma afirmação. Agora, no modo negativo e interrogativo, eu não vou utilizar o ED. Eu vou utilizar o verbo auxiliar did. No caso de negativo, eu vou usar did mais not. E o verbo no infinitivo. Ok? Então, um exemplo. I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Aqui eu estou usando o did mais not, que é para indicar uma negação. Ontem eu não trabalhei. Ok? Então, na forma negativa, eu sempre vou utilizar o did mais not depois do pronome e antes do verbo. E o verbo vai permanecer na sua forma infinitiva, ou seja, sem o ED. A mesma coisa vai acontecer para a forma interrogativa, quando eu quero fazer uma pergunta. Eu vou usar o did. Só que o did, ele vai começar a frase. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, I didn't work yesterday. Se fosse para eu fazer uma pergunta, eu trabalhei ontem, eu vou começar com did. Ficaria did I, então sempre vai começar com did, depois o pronome e depois o verbo também no infinitivo. Ok? Uma pergunta aqui, interrogaçãozinha. Então, nessa aula nós vimos que o did é o verbo auxiliar para o Simple Past, para o passado simples, e ele só é utilizado na forma negativa e interrogativa. Na forma negativa, o did vai vir junto com o not para indicar a negação, então vai ficar didn't, e o verbo vai permanecer no infinitivo. E no modo interrogativo, quando eu estiver fazendo perguntas, o did vai iniciar a frase e o verbo também vai vir na forma infinitiva. Espero que vocês tenham gostado da aula e assistam quantas vezes forem necessário. Muito obrigada!